Olá, meus amigos do canal G. Vital. Este é o segundo vídeo da série sobre a engenharia do consentimento. Nós vimos no vídeo passado que a engenharia do consentimento, segundo as palavras dos seus próprios criadores, era um mecanismo de conhecer a mente grupal e então controlar e arregimentar essas mentes de acordo com a vontade aí de uma elite dominante, de uma elite que eles disseram que trata-se de um governo das sombras, né? Um governo oculto. E eu deixei em aberto uma frase que dizia, na verdade, uma afirmação: se as pessoas soubessem a verdade, a guerra seria interrompida amanhã. Mas é claro que elas não sabem e nem podem saber. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o papel da imprensa. Na verdade, esses engenheiros sociais, eles arquitetam todo esse mecanismo de consentimento, de convencimento, né, de controle da mente humana, e a imprensa é aquela que vai propagar, que vai fazer o papel de divulgação, né, e que vai executar aí esse convencimento. Então, eu gostaria de começar esse vídeo mostrando para vocês algo que aconteceu recentemente na guerra do Iraque, ali no ano de 2003. Há uma reportagem do site The Conversation que fala sobre, na verdade, o papel da propaganda de imprensa. E eles começam falando sobre um escândalo envolvendo Rupert Murdoch. Murdoch é, na verdade, um magnata da imprensa, um dos homens mais poderosos do mundo, dono de um dos maiores conglomerados midiáticos do mundo. Ele se envolveu num escândalo envolvendo aí extorsão, pagamento de policiais, funcionários públicos, escutas ilegais, enfim, uma série de coisas. E então, Murdoch, ele tinha um editor que era um dos seus principais editores, chamado Paul Drake. Paul Drake, então, em um dos seus depoimentos, ele chegou a dizer algo que não tinha muita ligação com o escândalo, mas deixa bem claro para nós o papel da imprensa na guerra. Veja o que ele falou sobre a guerra do Iraque. Então, ele se refere aqui a Murdoch e diz o seguinte: acho que não há dúvida de que ele quem? O Murdoch, o seu chefe. Ele tinha opiniões fortes que comunicou a seus editores e esperava que fossem seguidas. O caso clássico é a guerra do Iraque. Não tenho certeza se o governo Blair ou Tony Blair, na verdade, era o primeiro-ministro da Inglaterra na época da guerra. Então não tenho certeza se o governo Blair ou Tony Blair teriam sido capazes de levar o povo britânico à guerra se não fosse pelo apoio implacável fornecido pelos jornais de Murdoch. Não há dúvida de que veio do próprio senhor Murdoch. Então você está vendo aqui claramente que Paul Drake, ele fala que houve um apoio implacável dos jornais e ele diz que não tem certeza se realmente o governo do Tony Blair teria tido sucesso, teria conseguido levar o povo à guerra, ou seja, se não fosse esse apoio. E aí você vai vendo, meus amigos, né, o papel da imprensa de formar a opinião, de convencer o povo. Por isso que eu tenho dito, não dê a sua opinião sobre essa guerra antes de conhecer todos esses meandros, toda essa sujeira que está por trás, né, dessas guerras que eles querem nos convencer a pensar como eles pensam e a odiar quem eles odeiam. Não existe herói nessas guerras, existe um bando de marionetes, né, a serviço da elite global, como eu falei lá no primeiro vídeo. E aí, esse mesmo site, The Conversation, ele fala sobre o papel do barão da imprensa na época da Primeira Guerra Mundial. Veja aqui, né? Barão da imprensa e propagandista que liderou a Primeira Guerra Mundial. Olha só, não é um primeiro-ministro, não é um general, é simplesmente um magnata da imprensa lá no início do século XX, que tem o poder, né, quase que de um político, ou até maior. E olha o que diz aqui a reportagem: a influência do Lord Northcliffe, porque este aqui é o Lord Northcliffe. A influência de Northcliffe na política do governo durante a guerra é realmente impressionante. Ele se intrometeu em todas as principais questões do mundo, do recrutamento à propaganda, à composição do próprio gabinete. Tornou-se, segundo o historiador Richard Byrne, uma figura política e nacional. Veja o poder que tem um barão aqui, um magnata da imprensa, né, que tem numa guerra. No caso aqui foi a Primeira Guerra Mundial.
Aí o site continua dizendo: imprensa para propaganda. Nos primeiros anos da guerra, o objetivo principal de Northcliffe era galvanizar, ou seja, fortalecer, sedimentar a opinião pública britânica em apoio à guerra total. Você está vendo aqui que ele deixa claro que o objetivo principal era de fortalecer a opinião pública, de convencer em apoio à guerra. Então perceba que, na verdade, a imprensa tem esse papel sujo de manipular a mente da opinião pública. Por isso que esse vídeo tem o papel aqui de nos alertar para não sermos aí manipulados. Seguindo aqui com a reportagem, agora veja o absurdo que você vai ler aqui agora. Parece apropriado terminar com a agora infame citação de Lloyd George. Quem era Lloyd George? Era o primeiro-ministro da Inglaterra no período da Segunda Guerra. Lloyd George, que em conversa em 1916 com C.P. Scott. C.P. Scott foi editor do Manchester Guardian, o que atualmente é o The Guardian. Então, C.P. Scott, ele não foi somente editor, como ele foi dono, um dos mais importantes, proprietários de jornais ali naquela época. Veja o que diz aqui o Lloyd George, primeiro-ministro inglês. Se as pessoas realmente soubessem a verdade, a guerra seria interrompida amanhã. Mas é claro que eles não sabem e nem podem saber. Você está vendo como nós somos manipulados? Você está vendo como há um papel sujo para nos convencer daquilo que eles querem que a gente seja convencido? Eu acho que só essa frase aqui, ela já resume absolutamente tudo de que existe por trás daquilo que a imprensa passa para nós. Nós não devemos confiar nessa grande imprensa. Aí uma reportagem da BBC News Brasil. Olha só que interessante, os segredos psicológicos usados pelos britânicos para ajudar a vencer a Segunda Guerra Mundial, uma reportagem aqui de 2017. Então você vê que a própria BBC está dizendo que havia segredos psicológicos, ou seja, usados pelos britânicos. Então, não é uma guerra como a gente pensa, há muita manipulação. E aí ele vai citar um livro que vai falar sobre a batalha para a civilização, a batalha da civilização. E aí, o que acontece? Olha o que diz aqui. Um livro lançado no fim de 2016 na Grã-Bretanha mostra como o país utilizou a propaganda de maneira eficaz para manter o moral. O moral, na verdade, é o espírito elevado, na verdade, é a motivação, é o vigor, para manter o moral da população elevado durante a Segunda Guerra Mundial. Veja que aqui já é Segunda Guerra. E ajudar nos esforços para vencer o conflito. Mais uma vez você está vendo que o livro serviu para manipular, para fazer uma propaganda a favor da participação da sociedade na guerra. E aí, veja bem, um relatório encomendado pelo Centro de Pesquisa Chatham House. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre a Chatham House? Vamos um dia falar apenas sobre esse instituto, mas vamos lá. Um relatório encomendado pelo Centro de Pesquisa Chatham House, que em 1939 estabeleceu 86 regras para isso, como a propaganda deve confirmar impressões pré-concebidas, como, por exemplo, que um chinês considera todo estrangeiro uma pessoa maliciosa, disposta a usar uma arma escondida caso sua astúcia falhe. Ou seja, na verdade, o que eles estão dizendo? Ora, se um chinês ele considera isso, então nós vamos usar todos os fatos que venham confirmar isso. O que eles estão dizendo no final é que, entre as 86 regras, a propaganda deve confirmar qualquer impressão que as pessoas tenham. Então, por exemplo, se eles iam lutar contra os alemães, a ideia era de que a propaganda deveria confirmar qualquer coisa que jogasse a opinião pública contra a Alemanha. Em seu livro, Welch, ele comenta: interessantemente, as regras revelam que os responsáveis por preparar o documento secreto estavam familiarizados com a visão de Adolf Hitler sobre a propaganda publicada em Mein Kampf, Minha Luta, o livro no qual o futuro ditador nazista expunha suas ideias de guerra. Então, o livro ele tem ideias, ou seja, ele alimentava os britânicos com as mesmas ideias que os nazistas
alimentavam ali a população alemã. Na verdade, quem está por trás de tudo isso é o mesmo grupo. É como eu disse, eles criticam, né, o pessoal lá do nazismo, mas na verdade a mesma elite que estavam ali protegendo, alimentando, fortalecendo, até economicamente, os ingleses são os mesmos que fortaleceram, que ajudaram, que estiveram ali por trás dos comunistas, dos nazistas, dos fascistas, porque a elite global está por trás de tudo isso. Eles não agem, esses líderes não agem sozinhos, eles são apenas marionetes, né? Como disse lá no outro vídeo, eles são manipulados pelo um governo das sombras, um governo oculto. E aí o que acontece? Não somente isso, mas as regras pareciam endossar os princípios hitleristas de propaganda. Por exemplo, o documento fala sobre apelar aos instintos das massas ao invés de suas razões e enfatiza a importância de se estabelecer slogans e da necessidade de repetição, complementa. Então vejam que entre as regras ali estipuladas pela Chatham House, ele está dizendo claramente que uma delas era estimular, apelar para os instintos das massas. Ou seja, mexer com a ira, com a raiva, com o ódio, com a vingança, fazer com que as massas se revoltassem. Ou seja, nunca apelava para a razão. Nunca, obviamente que para isso eles têm que mentir. Eles não podem contar a verdade, porque eles estão apelando para instintos. E aí enfatiza também a ideia dos slogans e da repetição, para que haja, obviamente, um convencimento. E aí, né, para finalizar, a gente vê aqui o seguinte, a campanha da raiva. Né? O livro, eu coloquei aqui somente o essencial, mas o livro fala que, na verdade, eles fizeram uma verdadeira campanha de raiva, né, para promover uma raiva contra os alemães. É por isso que eu digo, nós não podemos confiar naquilo que a gente vê na TV e nos jornais, nós temos que pesquisar. A campanha da raiva tinha como objetivo provocar um choque de quebraria, com que o MOI na verdade eram o ministério aí da informação, né? O ministério que fazia essa propaganda ali na Inglaterra, o MOI via como uma complacência perigosa, com frases como: os bárbaros estão à nossa porta, eles trazem fúria e destruição, eles vão matar mulheres e crianças. Ou seja, havia uma campanha de raiva que tinha como objetivo provocar um choque que quebraria, né, o que eles chamavam de complacência perigosa. O que ele está dizendo aqui é que eles acreditavam que os ingleses, como eram contrários à guerra, eles estavam sendo complacentes com os alemães. Então era necessário fazer uma campanha de raiva que quebrasse essa complacência, que quebrasse ali, né, esse estado assim meio neutro dos ingleses, essa falta de vontade de ir para a guerra, essa falta de motivação, ela era quebrada com uma campanha de raiva contra os alemães. E aí ele vai dizer, eles usavam frases como: os bárbaros estão à porta, eles trazem fúria e destruição, eles vão matar mulheres e crianças. Então, dessa forma, com essas frases, eles alimentaram os britânicos, os ingleses, né, para que eles tivessem o desejo e apoiassem o governo a entrar nessa guerra. Então, esse vídeo termina aqui dessa forma. Eu espero que tenha sido bem claro o seguinte, que essas guerras, na verdade, elas têm outros objetivos. Tudo é um projeto de poder, principalmente da elite global ocidental, que eu venho falando aqui há muito tempo. Então eles manipulam as nossas mentes para que a gente concorde com aquilo que eles querem que a gente concorde. Espero que tenha ficado bem claro e que Deus abençoe a todos.